Boa tarde, está entrando no ar ao vivo, ação e reação desta quarta-feira, dia 29 de julho de 2015. Hoje nós vamos, como não poderia deixar de ser, vamos discutir a situação política do Brasil, política econômica e os reflexos disso na nossa sociedade. Para isso, hoje eu tenho aqui, recebo nos nossos estúdios da TV Com, o advogado Aldo Santos Pinto. Boa tarde, doutor Aldo. E o também advogado, nosso comentarista, João Vilela. Boa tarde, João. Tudo bem? Boa tarde, Guto. Boa tarde, doutor Aldo. Bom, eu já começo, vamos colocar fogo aqui no programa. Eu queria saber dos dois, primeiro o doutor Aldo, como é que ele está analisando mais uma etapa da Operação Lava Jato e também hoje nos jornais a notícia de que a CPI pretende, em algum momento, ouvir o depoimento da advogada de alguns delatores perdão, são tantos processos, são tantos problemas, né? Os delatores da Operação Lava Jato. Doutor Aldo, a advogada Priscila Catapreta, se não me falha a memória, está em local incerto e não sabido. Eu queria que o senhor analisasse o fundamento dessa convocação da advogada. Seriam os honorários que ela estaria recebendo. E as investigações, há indícios de que esse dinheiro que ela receberia a título de honorários seriam provenientes também do dinheiro que esses supostos indiciados teriam recebido em supostas operações. Ainda não tem nada provado e transitado em julgado, então a gente sempre fala no condicional. Esse dinheiro seria advindo dessas operações supostamente ilícitas. Rapidamente, doutor Aldo, um comentário. Eu acho que está se extrapolando um pouco aí a jurisdição da CPI, a OAB também já se declarou contrária à convocação da advogada. Como é que o senhor analisa isso? Em primeiro lugar, boa tarde, Guto. É a primeira vez que estamos realizando um programa, né? Me corrige aqui a produção, doutora Beatriz Catapreta. Beatriz Catapreta. Perfeito. Muito obrigado, produção. É a primeira vez, mas as referências que eu tenho são excelentes, então eu acho que o programa será também em altíssimo nível. E será mesmo porque ao lado João Vilela, que é um empreendedor da região que todos conhecem, certamente um dos mais dedicados aí ao seu segmento. Então acho que o programa de hoje será muito bacana. Eu não poderia começar conversando hoje sem registrar aqui os meus sentimentos à família do Augusto Capô de Casa, pelo passar do seu pai. Então o que eu posso fazer é registrar o abraço e que Deus dê força para toda a família nesse momento. Coincidentemente, por conta de alguns periódicos que eu assino, que eu leio, digitais, enfim, físicos, eu li hoje uma notícia também sobre a advogada e sobre essa convocação. Inicialmente, me parece que essa convocação seria para que ela explicasse se ela não seria, de alguma maneira, partícipe, porque supõe a acusação, a CPI parece que quer saber isso, se a origem dos honorários seria também a origem ilegal, né, por conta dessas operações que estão sendo investigadas. Mas a notícia que eu li hoje, está no Estadão de hoje, se não me falha a memória, dá conta de que ela teria sofrido outras ameaças. E aí é inadmissível que um advogado exercendo a sua profissão seja ameaçado a ponto de, é o que está no jornal, essa profissional é uma profissional relativamente nova, que ela vem desbancando aí diversos advogados renomados, mas ela conseguiu com a sua tese, e aí é mérito dela, conseguiu trabalhar em alguns casos importantes, com delações premiadas aprovadas e cujas sentenças para os seus clientes foram sentenças com punição, mas com o benefício da delação premiada. Então nós não sabemos até que ponto esse sucesso profissional de uma advogada que acho que não pertencia a um certo clã renomado nacional, ela está causando. Fato é, não estou aqui dizendo coisa alguma contra advogados, registre-se, mas fato é que ela, pelo modo que a reportagem impõe, é que ela sofreu sim ameaças, porque ela, de uma hora para outra,
ela cancelou todos os seus compromissos profissionais, não foram só os casos ligados às operações políticas investigativas. Que ela teria outros clientes além desses que ela defende na CPI. Ela comunicou recentemente aos seus clientes, e quando comunicou, ela já havia retirado os seus filhos, ela me parece ter um casal de filhos, já havia tirado esses filhos das escolas em que cada um deles estuda, e com o esposo teria se mandado, diz a reportagem, para os Estados Unidos. Então, esta fuga é que me preocupa em termos de exercício profissional. Até que ponto o advogado ele foi pressionado, foi ameaçado? Né? A gente não sabe, mas de repente foi obrigado. E por quem? E por quem? Quais são os motivos? Porque o fato dela comparecer ou não a uma CPI, ela certamente, pelo exercício da sua profissão, ela não teria a obrigação de falar sobre os seus clientes. Isso é sigilo, é lei, é sigilo profissional. Ela está absolutamente protegida, coberta, tranquila. não tem... Então é isso que me deixa pensativo. Com o gabarito dela, ela desfilaria numa CPI, não seria coagida por pergunta de maneira alguma. Agora, o fato dela, como profissional, largar todos os seus clientes comunicando, mas largando todos os seus clientes, fechar as portas do seu escritório, demitir funcionário e sair do país... Eu acho que é algo muito mais grave que uma simples convocação de uma CPI. E esse fato, acredito que deva ser investigado, inclusive pela OAB, pelo Ministério Público, para se justamente saber o motivo ou os motivos pelos quais creio que sim. ela teria deixado o país. João Vilela. Há uma proteção, inclusive constitucional, o doutor Aldo sabe melhor que ninguém, claro, em relação aos honorários advocatícios. Além do Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, há uma proteção constitucional em relação aos honorários. Se não fosse dessa forma, não existiria nenhum advogado criminalista praticamente. Se você tivesse que sujeitar ao dinheiro que ele recebe, muitas vezes vem, claro, é óbvio. Se a pessoa só comete crimes, você vai defender um criminoso, aquele dinheiro vai vir do crime. Com raras exceções até. Então todo criminalista ele vai defender. Agora, o direito de defesa é um direito também constitucional, um direito amplo, sagrado. A questão da limitação do profissional, não devemos confundir o profissional com a parte, com o réu. Senão a coisa vai virar de uma forma insolúvel. Você nunca vai ter nenhum defensor. Você vai acabar com a questão da defesa. E só você vai descobrir se ele é condenado ou não, depois do trânsito julgado, e ainda assim com a ampla defesa que nós temos hoje instituída em qualquer lugar democrático. Temos que separar duas coisas, né? Uma coisa é ela ser colocada e outra coisa ela realmente fugir de uma forma estranha, porque nenhum advogado, ainda mais com gabarito, o doutor Aldo colocou, faria uma coisa dessas. Então, aparentemente, supostamente, por uma questão de lógica, ela está fugindo. E essa fuga é estranha. Ninguém foge se não deve nada. Ainda mais com os amparos legais que ela tem, né? Então, isso é a parte muito estranha. Agora, essa operação Lava Jato, você vê, ela começou num posto de gasolina em Curitiba. Justamente. Que é algo incrível. Era uma coisa microscópica. E era um crime, aparentemente, um crime relativamente simples. Qualquer, relativamente simples. Até o Paulo Roberto Costa ser pego com a Land Rover, presentinho. Evoque, presente do Alberto Youssef. E aí a coisa começa a andar de uma forma, pegar vulto. Eles começaram a puxar em março do ano passado, começa a tomar um a vulto. linha do novelo. Louco. E pelo que parece, a coisa aumenta cada vez mais. Está chegando numa proporção, graças ao Ministério Público Federal, graças à Magistratura Federal, graças a uma série de pessoas que estão ali realmente empenhadas em fazer a coisa. Até o STF, diga-se de passagem. Você vê que teve agora... Com todas as mazelas... Pediu liminarmente para a soltura dele, e o próprio Lewandowski, que todo mundo condenava, achava que estava só no... negou provisoriamente, falou, isso não é questão de liminar, não há uma urgência nessa questão. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque está aumentando de uma forma, e é bom para o Brasil. É bom se passar tudo isso a limpo, também concordo. Claro, temos que tomar as garantias necessárias, o que tiver abuso, ser corrigido o abuso, é claro. Eu acredito que nossa Constituição ela é muito bem feita. Inclusive o nosso Código de Processo Penal e o nosso Código Penal, apesar das críticas que tem contra ele, eu vejo eles como muito bem elaborados e muito bem feitos. Ambos.
A minha crítica talvez seja depois nas execuções penais, mas o Código de Processo, as leis mais recentes também tem uma certa questão em relação a isso. Mas está passando a limpo. A Eletrobras agora, a eletronuclear começa também já a ser infiltrada, ou seja, era uma quadrilha, uma grande quadrilha, com tentáculos em todos os lugares. Não sei se as pessoas sabem, mas na Itália a máfia age dessa forma, é uma forma mafiosa de se agir, tanto é que o símbolo da máfia italiana é um polvo, porque tem os tentáculos. Né? O polvo representa bem vários braços em cada lugar, segurando cada coisa, que talvez seja outro molúsculo, mas são realmente, dá para ter uma ideia como que funciona uma quadrilha, uma organização mafiosa, uma organização mafiosa muito bem orquestrada, né? Doutor Aldo, em cima do que o João falou, você acha também que esse procedimento dessas instituições que o João citou, o Ministério Público, o Judiciário, também reforçam a maturidade da nossa democracia e das nossas instituições? Evidentemente que sim, né? Não se pode aqui deixar de reconhecer que as pessoas que estão se desprendendo de alguns medos para investigar, apurar, e até sem saber se as pessoas investigadas, apuradas, eventualmente denunciadas serão condenadas, é de um desprendimento muito bacana, muito superior, mas que não pode ficar aí. Eu acho que esse momento em que nós não sabemos se haverá condenação, se haverá condenação definitiva, porque ela pode haver em primeira instância, em segunda instância, e esses processos criminais subindo, pode ser que encontre em algum momento uma nulidade, encontre algum ponto para absolvição, e isso vai levar um certo tempo. Né? Não é só essas sentenças de primeira instância que vão simplesmente resolver o que está acontecendo, mas nada disso irá, a meu ver, a meu sentir, nada disso irá ser positivo se a sociedade não refletir, não parar e refletir. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos apontar o dedo para a Lava Jato, apontar o dedo para o Mensalão, apontar o dedo para o Petrolão, se eu no troco do pão embolsar R$1 a mais, ciente que eu estou embolsando esse R$1 a mais. Se eu nas próximas eleições ir lá bater palma para um ou outro candidato, mas pedir o emprego para a filha, para o primo, para o tio, então não é um momento para se desperdiçar. Eu acho que o momento é para que cada um faça a sua república, a sua democracia da honestidade. Ou seja, o seu exemplo, por mais que o vizinho não esteja fazendo a mesma coisa, mas você tem que fazer do seu modo. Aliás, se o seu vizinho não estiver fazendo, eu li agora recentemente, me parece que nas últimas eleições o estado do Mato Grosso disponibilizou um dispositivo para telefone, onde os eleitores, enquanto estavam indo votar, poderiam fotografar, filmar, denunciar irregularidades que estavam acontecendo, e aquilo já serviria de prova para que a Justiça Eleitoral, se não me falha a memória, do Mato Grosso, pudesse investigar. Então, se nós não ficarmos indignados com tudo isso, nada disso terá valido a pena. E cobrarmos também, e nas eleições, ter a consciência de votar corretamente, né, João? Corretamente, sem dúvida. O doutor colocou perfeitamente uma questão, mas eu coloco de uma forma. O ser humano é perfeito. Isso seria uma sociedade perfeita. As pessoas teriam a consciência de cada coisa. Mas o ser humano, ele é imperfeito. A gente tem essa consciência. E sempre foi ao longo da história. E qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo, por melhor que seja a cultura, por melhor que seja a história do país, por melhor que seja o país, ele tem essa tendência da corrupção. Você vê no Japão, que é um país teoricamente sério, na Alemanha, são países sérios, normalmente, tem a cultura de ser sérios, a Suécia, a Noruega, são países que são... tem realmente uma história, uma tradição da seriedade, uma cultura de seriedade muito grande. Porém, você tem muitos casos nesses países. No Japão, inclusive, muita coisa. Mas o que a gente nota? A punição, ela é importante. Antigamente, você tomava uma multa de trânsito, vamos colocar uma coisa mais leve,
Você levava a multa, era um valor irrisório, e você passava sinal vermelho, andava sem o cinto de segurança, você andava sem capacete, você fazia, acontecia, todo mundo fazia isso praticamente. Eu mesmo não usava cinto de segurança, e ali a lei, havia lei que obrigava a usar o cinto de segurança, a gente não usava, o capacete na moto a gente também não usava. Era o capacete no cotovelo. Cotovelo na melhor das hipóteses, né? Por se alguma coisa for parado no trânsito e você colocar... rápido. E aí a multa era irrisória, era pequena, não havia fiscalização, tudo bem. Aí a multa começou a aumentar o preço, começou a ter punição, de inclusive perder a carta por pontos, mudou. E aonde não tem, ou seja, tem que ter. Eu lembro de um livro que é de Michel Foucault, que Vigiar e Punir, que é um filósofo francês. Muito bom. Essa questão é muito interessante. Onde ele aponta justamente essa questão. Que a gente precisa de uma legislação talvez mais rigorosa em alguns aspectos. E realmente a pessoa, como está acontecendo agora, ou seja, a legislação tem, mas não havia uma prática, talvez, por alguma série de motivos. A aplicação da lei e por alguns motivos também você pega. E você não havia uma punição tão grande. Ou não havia punição nenhuma. A gente sabia, era costume, a gente escutar, mas o cara tem dinheiro, não vai preso. O cara tem bons advogados, e agora o cara tem bons advogados e vai preso. Ou seja, houve uma mudança também na mentalidade. O que o doutor colocou, pode ser que daqui a pouco isso... Eu acho que fatalmente vão encontrar muitas nulidades, porque é muito frágil essa questão no Brasil. Ao contrário, nesses outros países, que a coisa é um pouco mais pesada, houve algum indício maior, é mais difícil você construir uma nulidade. O que eu vejo assim, se a gente tiver um certo rigor maior na lei, uma punição realmente maior, eu estou vendo, só para um parênteses nesse caso, eu vi hoje uma notícia, vocês devem ter visto na tribuna, e na internet, de um site que prega o estupro de mulheres, que prega uma série de coisas, e ele está cometendo um crime. Esse crime não chega de 6 meses a 1 ano. A punição para quem faz ele não vai esse preso tipo nunca. 1 ano você não vai preso no Brasil. Talvez aí que estejam os problemas. Porque crimes que eles acham menores. Eu lembro na época de faculdade, eu fui assistir um júri. Ele foi condenado por unanimidade pelo júri e tudo mais, mas a pena ficou pequena. Era uma tentativa de homicídio. Quer dizer, o cara deu 4 tiros no sogro na época. E ele saiu pela porta da frente, ficou um dia preso. Quer dizer, são coisas, e condenado pelo júri. Quer dizer, há uma flexibilidade talvez muito grande. O presidiário não trabalha, o presidiário não tem que cumprir realmente alguns requisitos. Nosso sistema carcerário é falido. Talvez até a lei seja razoável. Mas a recuperação praticamente não existe. É que depois você pega um grande empreiteiro e ele vai preso, né? Talvez a pessoa já... Opa, peraí. E talvez seja essa a forma que o Ministério Público encontrou, e o Judiciário também, de tentar pegar a lateralidade e não pegar os políticos. Os políticos vão para o STF e vai virar uma coisa de mensalão. Todo mundo saiu. Quem é o único que ficou preso e vai continuar preso é o Marcos Valério. Só os operadores a própria, não políticos. Aquela própria, lembro o nome dela, gerente do Banco Rural também vai ficar um bom tempo presa. O Marcos Valério, sem dúvida nenhuma. Quem acabou perdendo mais foram esses caras que estavam na lateralidade. Agora, vamos pegar a lateralidade, vamos pegar os operadores, vamos pegar quem estava... Quem realmente colocou a mão na massa. Quem fez o negócio, para depois, talvez tenha sido um aprendizado do mensalão. Eu acredito que eles começaram de uma outra forma. E aí a coisa talvez tenha uma limpeza. Mas precisamos ter punição também. Eu acredito que a gente tem que ter uma punição para pequenos delitos. Que a prisão, que quando aconteça, seja uma prisão que realmente ressocialize, coloque a pessoa para trabalhar, que ela pague pelos erros, como acontece com os crimes menores. Crimes não, com as ilegalidades menores, como a questão do trânsito. Então, eu acho que o melhor exemplo foi o adotado pelo prefeito de Nova York, Rodolfo Giuliani, republicano, da tolerância zero. Isso. O sujeito que urinava na rua, o sujeito que cometia Passa lá 3 horas, né? Punga, batedor de carteira, furtava pequenos objetos. Fecharam o cerco de uma forma, o pequeno traficante que vendia droga nas esquinas, eles fecharam o cerco de uma forma, nesses pequenos delitos, que Nova York, que estava à beira do colapso em função da criminalidade, ressurgiu e hoje é exemplo para várias cidades do mundo com essa política de, pelos pequenos crimes, você acaba coibindo os grandes crimes. Pequenas punições, mais punições.
Né? Exatamente. O grande problema não deixar impune os pequenos crimes. Exato. Né? Se o cara fique um dia trancadinho num quadradinho, ele vai passar um dia refletindo. Vai ficar pensando. Né? Lógico, esse quadradinho não pode ser esse quadradinho que nós temos aqui. Sim. Porque esse quadradinho aqui, o cara vai sair... aliás, quando ele entrar, ele vai cometer uns 20 crimes para poder continuar vivo ali. Exato, para poder sobreviver. Eu lembro de um caso de um pai, um cara respeitado, era gerente de um banco famoso, inclusive, um cara que não teve reputação ilibada a vida inteira. O filho dele foi pego por um pequeno tráfico de drogas, mas acabou indo preso. E pequeno tráfico é tráfico do mesmo jeito. E o pai tinha que levar droga para a cadeia para não matar ele no filho. Sabe que o filho lá estava lá, falava, é playboy, é não sei o que. E o pai começou a levar pequenas quantidades de droga para a cadeia. Foi preso. O pai também foi preso, sendo claro. preso. Por tráfico também. Por tráfico também. E aí a coisa complica. Esse pai estava ali vendo o filho sendo ameaçado de morte. Ele está sendo ameaçado, né? Se cometendo um crime por ameaça, você já não tem exatamente o crime, né? Você tem uma excludente de licitude. Então, realmente, são questões que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque eu acho que o grande problema, você colocou Nova York, mas nos Estados Unidos você pode ter, dependendo dos tamanhos das cidades, e vários lugares do mundo tem que ser assim, legislações específicas para o local. A cidade legislar e o Estado, atuar na principalmente. segurança, né? Isso nós poderíamos ter no Brasil, porque na Constituição é privativo do governo, do Congresso Federal legislar sobre matéria penal, mas é privativo, não é exclusivo. Ele poderia delegar aos estados, para cada estado ter a sua regra. Que cada estado tem o seu, tem a sua peculiaridade. Não podemos acreditar que no Acre seja igual do Rio Grande do Sul. A cultura é diferente. E nós temos que ter a mesma lei para 1000 Brasis. Eu não sei o que o doutor pensa, mas eu acho que é uma coisa... Eu estou aqui pensando, estou aqui refletindo, porque... O Brasil é muito grande, tem muita cultura diferente. E o assunto está empolgante, né? Porque a gente começa a falar de uma coisa e parte para outra, e todas têm razão, e todas têm espaço para nós. Todas estão ligadas. Mas para retomar tudo isso, eu vou tentar trazer de volta, não a sardinha para o meu lado, mas o assunto para aquele ponto que eu não sei se eu consegui dar a ênfase que eu gostaria que ela tivesse. Se o povo brasileiro não ficar indignado com essa situação, nós vamos perder a chance de mudar o país. Sem dúvida. Essa mudança não será em uma semana, não será na próxima eleição, não será daqui a 10 anos, mas tem que ter um start. E eu estou lembrando de um livro que eu li, que fala sobre essas revoluções, essas tomadas de ruas pelas sociedades, pelas massas. E creio que tudo isso começou com aquela primavera árabe, onde na Tunísia, em dezembro de 2010, um comerciante de 26 anos, que tinha lá a sua barraquinha humilde de frutas, ele cansou de pagar propina para os fiscais locais. Cansou. Coisa pequena, né? Ele já estava... toda semana ele tinha que cumprir algum tipo de meta, algum tipo de burocracia, e ele mesmo estando ok, ele tinha que pagar propina. E ele ficou indignado com aquilo. E ele pôs fogo no próprio corpo. Não sabemos se a ideia dele era morrer, mas ele acabou morrendo com isso. E a morte dele ocasionou, então, a indignação naquela sociedade. E aí depois nós tivemos... O efeito dominó. Na Espanha, depois nos Estados Unidos, com aquele movimento Occupy Wall Street, enfim. E aqui no Brasil também o povo ensaiou e muitas dessas manifestações com participação da internet de forma ativa, a internet, as redes sociais fazendo as redes um papel sociais muito importante. Que acabaram unindo pessoas de diferentes raças, culturas, crenças, enfim, mas aqui no Brasil debandou um pouco para a violência em algum momento, afastou quem estava muito realmente... estranha, por sinal, né? Debandou com vários parênteses a serem investigados exatamente. aí, mas... Aquele pai de família, aquela dona de casa, aquele aposentado que realmente estava indignado, ele acabou ficando com receio porque tinha violência. Mas essa indignação ela não pode se perder. Porque se nós, com tanta notícia ruim, não ficarmos indignados com o imposto que pagamos, com a saúde, com a educação, com o trânsito, com tudo, e volta a repetir, ela começa com a gente, com o troco errado da padaria, claro, ou com não se vender pedindo uma camiseta, alguma coisa para algum político. Se esse momento não servir, se não servir de reflexão, para a indignação verdadeira, aí nos restará pensar naquela situação em que
creio que o João também deve conhecer, Couto também, muitas pessoas de bem e que estão saindo do país. Não necessariamente indo para os Estados Unidos, mas para outros lugares, porque elas desistiram, não querem mais esperar. É um fenômeno que está acontecendo com grande... com aumento de... Intensidade, né? Intensidade. Uma grande intensidade, exatamente. Há um tempo atrás, nós escutávamos essa busca por novos horizontes do jovem mochileiro, aquele camarada que não estava bem colocado no mercado de trabalho, ainda ia pensar em fazer faculdade, ou estava no meio do caminho a trancar a matrícula, ou nem queria fazer faculdade de coisa alguma. Hoje, eu tenho visto isso com pessoas de famílias estabelecidas, profissionalmente, economicamente, que elas não querem mais passar por tudo isso. E não acreditam que os seus filhos terão um futuro melhor aqui no Brasil. Um rumo nessa bússola de maneira diferente. Então, o primeiro assunto que eu queria deixar ele ativo aqui no programa de hoje é a indignação. O segundo, o João falou muito bem, mas falou sobre punição. Eu tenho uma visão diferente disso. Eu acho que a lei, ela existe. Nós teríamos que criar, então, acho eu, que uma punição para quem não fiscaliza o que deveria fiscalizar. Sem dúvida. E aí, enquanto você falava, me permita lhe chamar de você, claro. Eu lembro eu estava numa viagem internacional e num grupo de amigos e um havia morado nos Estados Unidos. E nós fomos levar um deles no aeroporto, que o voo era mais cedo, porque ele era um pouco mais econômico que a gente, ele comprou a passagem por algum grupo aí de internet, pagou mais barato, eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu queria aproveitar o ensejo e mandar um abraço para o meu grande amigo Eduardo Filetti, que deve estar nos assistindo nesse momento. Estou apenas lembrando de você, mas não foi você o rapaz econômico que eu estou me referindo aqui. Daqui a pouco ele vai se manifestar aí pela... Mas olha só que interessante, esse voo desse amigo, que é um médico veterinário conhecido na região, ele era de madrugada. Então nós não iríamos deixá-lo viajar. Então, pegamos nosso carro, acordamos e fomos seguindo lá os limites de velocidade. Em determinado momento, passou uma moto visivelmente a mais de 100 por hora. Aí o rapaz, nosso amigo estava no carro, falou, não vai dar certo. Eu estava dirigindo, eu olhei para o retrovisor, nada. Eu olhei para os retrovisores, nada. Como? Não tem fiscalização. Não deu 3 minutos, já vi uma moto daquela Chip, daqueles, eu falo Chip, eu estou entregando a minha idade, mas eu gostava de assistir eu também. Poncherello, Eric Estrada, enfim. E o camarada que passou de moto já estava parado, mão na cabeça, enfim. Isso é fiscalização, não sei se por câmera, não sei se por radar, por GPS, mas quem já morou lá, como um dos rapazes que estava no carro, falou, isso não vai dar certo. Esse comentário é sintomático, né? Mas e aí eu vou colocar, essa punição pode ter certeza que foi mais que uma simples multa. Pois bem, aqui, desculpa, a gente para em fila dupla. Eu só vou deixar uma sacolinha aqui. É só um minutinho. A gente para embaixo daquela placa com um X vermelho, liga o pisca-alerta, como se o pisca-alerta fosse uma excludente de ilicitude. Vai me livrar da infração. Então, esse momento de reflexão, e eu quero fechar os dois assuntos, se me permitem, esse momento de reflexão, de indignação, tem que começar nessa situação já. Opa, se aqui realmente está parado, está proibido parar e estacionar, é porque eu não posso parar e estacionar, porque eu vou prejudicar um fluxo enorme de carros que vão passar. Se aqui não pode parar em fila dupla, eu não vou parar. Enfim, essa oportunidade, e é por isso que eu falo, não é então apontar o dedo para lavar jato, eu não estou comparando quem para o carro isso é proporcionalidade também, com isso, mas a mudança, ela não pode exigir lá na ponta um comportamento e aqui na base outro comportamento. Essa indignação, ela tem que ser numa linha firme. Sem dúvida, mas temos que tomar cuidado também, que a questão do exemplo que vem de cima é muito importante. Quando a gente tem um governo, a gente está colocando das placas, por exemplo. Quando você coloca certas placas de trânsito com limites de velocidade, de formas de pegadinhas, vou dar um exemplo. Tive uma multa, eu procuro andar sempre na velocidade certa. Eu tive uma multa, na placa da multa, eu estava 89 km por hora, e a foto do meu carro, era meu carro, e ao fundo você via, ao fundo não, bem na frente, você via uma placa de 100 km por hora. Bem grande. Até falar onde foi. Ali na balança, na subida de imigrantes. A placa de 100 km por hora, eu estava 89. E foi multado? Eu fui multado.
Mas a própria foto já tinha... Não, porque é depois da placa. Só que te dá uma intenção... Depois da placa é 100 por hora. Então é uma pegadinha mesmo. É uma pegadinha. Então, o grande problema que nós temos é que nossas autoridades, principalmente, concordo plenamente, não tem como não discordar do doutor Aldo de forma alguma. É uma reflexão que nós temos todos que fazer. Cada detalhe que nós fazemos na vida tem que ser muito bem pensado e esses pequenos detalhes são importantíssimos, sem dúvida, não tiro. Mas o exemplo de cima é muito importante. Quando a gente começa a notar que nós temos um governo que dá pedaladas. Pedalada é você fazer um nome uma que fraude. Até legal, né? É uma fraude, é uma fraude. Se além de fazer uma coisa e você faz outra, você está, no mínimo, burlando. Para ser muito bacana com a pessoa. E aí você começa a notar que tem todo um aparato, desde a época da eleição, que o doutor colocou perfeitamente, de todas as eleições, de todas, sim. Que você acaba vendendo... facilidades para os eleitores para depois entrar num cargo, gastando milhões para um cargo de vereador. Vamos pegar o menor cargo público que nós temos hoje. E o mais disputado, né? E o mais disputado. São 300 pessoas... Candidaturas em cada eleição para vereador, em média. Para 21 mais cadeiras. Concorrido que um vestibular. Muito mais. E o que é mais grave, você tem ali muito dinheiro envolvido. Ora, se o candidato gasta 3, 4 milhões para ser vereador, ele é uma pessoa... O que ele não fará se entrar, né? E outra, aí nós temos a questão da democracia, da república mesmo, não Montesquieu, aproveitando que falaram algumas coisas, mas porque o doutor, vejo que tem uma cultura muito grande nessa parte, Montesquieu colocava realmente que você tinha que ter a troca de poder, sempre. Renovação do poder. Isso é uma das bases da democracia. Essa é a base. E aí nós temos pessoas que fazem carreira como político. Peraí, não pode ser carreira. Político todos nós somos. Mas nós não podemos ser profissionais na política. Nós temos que estar políticos naquela hora. A alternância é fundamental. E aí você nota nomes, 20, 30 anos no cargo lá como vereador, como prefeito, como qualquer coisa que seja. O prefeito tem uma dificuldade maior, mas ele acaba sendo político profissional a vida inteira. Passa para deputado estadual, deputado federal, volta a ser prefeito de novo e continua sendo prefeito, continua sendo sempre tem aquele cargo político. Isso está errado. Isso está errado, está muito errado. O partido não tem nenhuma responsabilidade em relação àquela pessoa que ele coloca ali. Ele apenas coloca na eleição e depois retira a responsabilidade. Não existe isso. Ou o partido é responsável ou não é responsável. Por inteiro. Ou o cargo é do partido ou não é do partido. Mas o STF já decidiu que o cargo é do partido. Então, peraí, o partido não tem responsabilidade nenhuma, mas tem responsabilidade. O candidato realoca dinheiro. São bilhões. Bilhões. Eu vou falar em bilhões. Não são milhões, são bilhões no Brasil a cada eleição. Você acha que essas empresas que colocam dinheiro próprio, a empresa tem que dar lucro. É o princípio da empresa. Trabalha pelo lucro, né? Se você coloca, eu nunca dei dinheiro de empresa para candidato nenhum. E nunca daria. Não tem sentido isso. Porque a empresa tem que dar lucro. Você está dando para que você está dando? A empresa não tem ideologia, a empresa tem lucratividade e seguir as leis. E se você está fazendo uma doação de dinheiro, fatalmente lá na frente você vai cobrar. É um investimento. Né? Olha, lembra daquela doação? E aí você começa a notar que essas pessoas que fizeram grandes investimentos para grandes pessoas, hoje é claro isso é escancarado, com nome, com conta, número de conta, com pessoas, com que fez valores, o que fizeram. E essas pessoas cobraram determinadas pessoas e usaram isso depois. Ou seja, deram dinheiro, ou seja, há uma corrupção clara, legal. É isso que eu quero chegar. Institucionalizada. Exatamente. O dinheiro está aqui da forma adequada, nós estamos declarando aqui no TSE, uma declaração. Temos bonitinho, nós temos dinheiro, porque nós confiamos no fulano, no Beltrano. E depois essa mesma empresa lá para frente, eu sei que a mesma empresa não pode, mas eles usam formas... Ou uma outra empresa que eles criam só para isso. Para você utilizar e você ter retorno. E aí a gente descobre aquele custo Brasil. Todo mundo tem aquela abstração, o que é um custo Brasil? Não, é abstrato, o que é um custo Brasil? É tanta coisa que a gente não consegue definir. E o custo Brasil tem muito disso. Né? Vira uma fortuna, às vezes um asfalto de uma rua, vira uma fortuna uma troca de sarjeta, vira uma fortuna certas obras, vira uma fortuna qualquer detalhe. Aí a gente começa a entender por que vira uma fortuna. E por que o Brasil está nessa situação. Eu tenho que fazer um rápido break e nós já voltamos com Ação e Reação.
com o objetivo de atender cada vez melhor. O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Ação e Reação já está de volta nesta quarta-feira ao vivo. Nós vamos falar agora dos nossos apoiadores. Eu falo da Ozan, Plano de Assistência Familiar Ozan, telefone 3228-8000. Você pode ligar agora, conversar com um dos atendentes da Ozan e vai tirar todas as dúvidas, saber de todos os benefícios que o Plano de Assistência Familiar da Ozan oferece a você e toda a tranquilidade que você, ao adquirir um plano de saúde da Ozan, você terá com certeza.
32288000, Ozan, Plano de Assistência Familiar. Mais informações também pelo site www.ozan.com.br. Agora está chegando, já estamos na hora do almoço para muita gente, nós estamos aqui ao vivo fazendo o programa aqui nos estúdios da TV Com, mas eu falo agora de comida boa, de boa qualidade. Então eu falo do restaurante Boqueirão Express Grill. Boqueirão Express Grill, que fica ali na rua Lobo Viana, número 89, no Boqueirão, perto da Unisanta, quase em frente ao Supercentro Comercial do Boqueirão. A gente está vendo as imagens aí, belas imagens dos doces, temos uma infinidade de doces, temos entradas, temos saladas, frutas, se você está fazendo aquela dieta. O Boqueirão Express Grill tem todo tipo de comida para satisfazer a todos os paladares. Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, em Santos. Belas imagens, hein? Saindo daqui eu acho que eu vou dar uma chegada lá no restaurante. E aí a gente fala do Incatep, o primeiro e verdadeiro Instituto de Capacitação Portuária, o Incatep que tem os melhores e mais modernos simuladores para os trabalhadores portuários poderem se qualificar e se capacitar para a disputa desse mercado tão concorrido que é o mercado de trabalho no Porto de Santos, o maior porto da América Latina e, consequentemente, o que absorve maior mão de obra na região. www.grupoincatep.com.br. Falei certinho hoje, produção? Tá tudo certo? Não posso olhar para o retorno, sei que eu tenho que olhar direto para a câmera. Obrigado pelo puxão de orelha. A gente retoma o segundo bloco do Ação e Reação de hoje com o advogado Aldo Santos Pinto e com o João Vilela nos comentários. Antes da gente ir pro break, a gente estava falando desse fenômeno. É uma nova onda de brasileiros que estão deixando o nosso país para viver no exterior, a maioria nos Estados Unidos. E aí eu lembro que a América do Sul já teve várias ondas, a gente teve argentinos indo para o exterior, basicamente para os Estados Unidos, tivemos recentemente agora venezuelanos também por conta do problema no país, principalmente o econômico, tanto a Argentina quanto a Venezuela também, quem tinha condição foi embora, e a gente está observando agora no Brasil este fenômeno. É só pela questão, faço uma pergunta agora para os dois, mas eu queria que o doutor Aldo respondesse primeiro. É só uma questão de crise institucional ou a economia também influencia? Porque hoje nós estamos com o dólar recuou, eu estou aqui com a internet aberta, hoje nós estamos com o dólar a 3,46, baixou, eu acho que continua um valor salgado. O ministro Joaquim Levy da Fazenda ontem disse que é passageira essa alta do dólar. Como é que você analisa isso, doutor Aldo? Bom, eu vou tentar analisar isso de acordo com aquilo que eu tenho visto com pessoas que eu conheço. As pessoas que eu conheço que, se não mudaram de vez, já levaram a família para morar fora do país, elas não estão preocupadas com o dólar mais baixo ou mais alto neste momento. É algo, para se tomar uma decisão dessa, é algo mais bem planejado, com cuidado, entrando de maneira correta, legal, com trabalho, com estudo para os filhos, enfim. Essas pessoas que eu conheço e que fizeram isso, elas simplesmente não acreditam mais numa situação de melhora. E não é melhora de partido A ou B no comando, não é melhora de economia, dólar mais alto ou mais baixo. Elas não acreditam mais, cansaram de pagar impostos e não ter o direito, por exemplo, de andar com um relógio na rua, ou de o filho adolescente usar um tênis diferente, ir para a escola. Não precisa ser um tênis caro hoje, basta ser um tênis diferente. Um pouco mais vistoso. Eu, apesar de estar aqui de terno e gravata, eu gosto de bicicleta, pedalo bastante. Eu pedalava até minha filha nascer, porque agora eu só corro atrás dela. Mas então somos dois. João Vilela também está na lista também. Vai sentir então somos atletas de correr atrás dos filhos. Atletas domésticos. Mas eu vejo as pessoas que eu conheço que gostam de ciclismo, gostam de bicicleta, não precisa ser profissional, não precisa ter bicicleta de 15, 20 mil reais. Mas para o bandido, qualquer bicicleta com pneu fino hoje em dia já é uma bicicleta de 15, 20 mil reais. Então, o cidadão trabalha a semana inteira, ele não pode pegar sua bicicleta e andar na ciclovia, porque se ela for uma bicicleta diferenciada, ele corre o risco
de ser assaltado, ou como aquela médica que estava com o seu esposo passeando na Fernão Dias, não na Fernão Dias, mas na faixa de acostamento, sem mais sem menos, o cidadão foi lá e assassinou ela e levou a bicicleta. E é revoltante a gente dizer isso, mas ela não reagiu, né? Então, a gente hoje... não houve luta corporal. Exatamente, mas a gente até das autoridades, a gente recebe a orientação, olha, não reaja. É difícil você não reagir, a gente sabe que não se deve reagir, mas... Instinto. Mas instinto. Você falou, o cidadão trabalha licitamente, tem o seu momento de lazer, tem o direito de comprar uma bicicleta, tem o direito de andar com um relógio, independentemente de valor, foi um objeto conquistado licitamente. No Rio de Janeiro, aquele médico levou aquela facada, bem pouco tempo tomando de bicicleta. Uma bicicleta. Então, quer dizer, para eu não perder também esse fio da ciclovia, né? Essa ciclovia, eu não estou falando aqui só de quem tem condições, né? Eu estou falando da pessoa que, de repente, desanimou com o tipo de ensino, desanimou com a saúde, em ter que chegar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã num posto de saúde para agendar uma consulta para 3 meses depois. Mas é urgente, diz a senhorinha. Pois é, urgente é isso aí, 3 meses. Se não fosse urgente, era para o ano que vem. Então as pessoas não veem. E eu não estou falando isso aqui de Prefeitura de Santos, de Prefeitura de São Paulo, do Estado de São Paulo. Eu estou falando de Brasil, gente. Estou falando de Brasil. Então, as pessoas que eu conheço e que saíram do país e foram morar em outro país, buscando uma outra condição de vida, porque elas não acham que em 10, 15, 20, 30 anos nós teremos melhoras nesses pontos. Segurança, educação, saúde, enfim. E antes de passar a palavra para o João, não é nenhuma utopia essas pessoas quererem ir para o exterior, eles não estão em busca do Eldorado ou de uma coisa inatingível. Eles, como o Dr. Aldo acabou de falar, estão indo atrás de coisas básicas. Educação, saúde, segurança. Primeiro de segurança, né? Porque o restante você acaba comprando de alguma forma. Quem tem condições de ir para o exterior... Você paga 2 vezes, né? Paga 2 vezes, eu pago 3, até mais vezes. Mas a segurança é algo que chegou num ponto que não adianta você ter carro blindado, não adianta você ter uma casa com todos os sistemas de proteção, você não adianta mais nada. Você corre o risco permanentemente, as pessoas pensam nos filhos principalmente. Eu tenho amigos que foram morar em Portugal, tenho um grande amigo que eu fiz engenharia no começo dos anos 90, em 1990, ele fez engenharia junto comigo, foi morar no Canadá. Tenho muitos amigos morando nos Estados Unidos hoje, amigos morando em todos os lugares, até em lugares da América Latina. Eu tenho um amigo meu que mora em Lima, no Peru. Uruguai. Quer dizer, Uruguai, não é tão longe, o Chile. Então a gente começa a notar em alguns lugares também, não é tão distante assim a coisa. Mas dá para fazer, né? A experiência dos vizinhos mostra que dá para fazer. Que lá fora você tem um sofrimento também. A perda dos amigos, da família, de uma certa estigma. Você vê agora que o Donald Trump falou nos Estados Unidos, dos mexicanos. Sobre os mexicanos. É um absurdo, mas há um preconceito também do imigrante. Sem dúvida. Você é imigrante, ponto final. Você não é daqui. Você não é daqui, exatamente. Mas é engraçado falar nos Estados Unidos que é o país da oportunidade, um país formado por imigrantes de nacionalidades. Sim, mas acabou virando dessa forma também. Mas a minha grande questão é a seguinte... nós estamos num ponto que ultrapassa todos os limites da razoabilidade. Ultrapassou os limites da razoabilidade. O custo no Brasil é muito alto, é altíssimo. Eu tenho empresa, eu fiz direito, eu prestei OAB, passei na OAB, no curso da OAB, mas eu não sou advogado. Eu gosto de direito, eu amo o direito por uma questão de amor ao direito, acho fantástico a questão do direito. E eu sou empresário. E a questão que hoje você paga uma quantia absurda de tudo. Para você ter uma empresa séria hoje, você paga uma série de encargos altíssimos. E tem que pagar. Eu sou partidário do tem que pagar realmente. É muito complexo, é muito difícil. Às vezes as pessoas não imaginam a loucura que é ter uma empresa no Brasil. É uma loucura. Eu corro atrás da legislação tributária, legislação trabalhista, você tem que... Todos os detalhes, Código de Defesa do Consumidor mesmo, e muitas vezes você tenta fazer o melhor e você não consegue fazer o mínimo necessário. Essa é a verdade. Agora, nós temos que ter uma questão muito importante de saber driblar isso no Brasil. O driblar não é uma coisa
Não é pedalada. Não é pedalada. Não é uma forma que você tem que fazer muito mais e receber muito menos. Essa é a grande questão no Brasil. Temos muito. Quando eu vou para o exterior, em alguma feira internacional, principalmente, quando a gente volta, a gente nota que tem tanta coisa a ser feita no Brasil. O Brasil é um país relativamente fácil de consertar. E que dá para fazer, temos tanta coisa nesse país. O povo é trabalhador, ao contrário do que as pessoas pregam. Sem dúvida. Extremamente. Eu estive na China, eu morei um tempo na China. Eu posso falar para vocês que assim, a China não tem nenhum milagre. A questão foi realmente um planejamento mais a longo prazo, de uma forma um pouco mais incisiva, de um governo que pensou em crescer de uma forma consistente. Nós estamos vendo ela cair agora, por exemplo, por tropeços que eles dão também, mas é muito mais difícil você crescer, manter a média de crescimento de 10% ao ano. É uma média muito elevada. Quando você já chegou num ponto que para crescer é mais difícil. É mais fácil você crescer pequeno, né? É aquele negócio, você me dá R$10, fala, transforma em 20. Eu vou lá, compro algumas barras de chocolate, falo no sinal, transforma em 20 em meia hora. Agora, se me dá 10 milhões, transforma em 20, já não é bem assim. Sistemática não é a o crescimento mesma. Foi a mesma coisa, aumentou Haja 100%. chocolate, né? Haja chocolate. Mas a coisa já muda bastante. E a gente nota isso. A China eu gostei muito, que foi em 2002 a primeira vez, e voltei depois em 2008. E a forma que eles usaram, tem 1000 críticas em relação a uma série de coisas na China, em relação a... Sem dúvida, não é 1000 perfeito. coisas. Mas a forma do planejamento empresarial, da forma que foi feita, do crescimento, é fato. Não há dúvida. E a infraestrutura criada a partir do que não tinha infraestrutura foi algo sensacional. As obras As que eles escolas são uma coisa sensacional. E as escolas não começaram agora, né? Não vão achar que começou agora. Isso começou lá atrás, nos anos 80. Logo depois da morte do Mao Tse Tung. Exato, que é onde travava a China. Exatamente. Quando Deng Xiaoping entrou no poder, que ele tinha feito... Deng Xiaoping foi preso, inclusive. Ele foi libertado quando a morte do Mao Tse Tung. Ele era o presidente do Partido Chinês e ele, numa declaração, ele falou que tinha que ser mudado, a China tinha que ser mudado e tinha que ser pensado no capitalismo. Por isso ele foi preso. Porque senão a China continuaria sendo era um terror. País feudal como era um terror. Era um terror. E a China já teve altos e baixos. É interessante analisar a história dos outros países para a gente ver que todos os países tiveram altos e baixos e dependeu muito. Pode pegar a França, a Alemanha, a Itália, Portugal mesmo. Chegou a ser o país mais rico do mundo. Há bem pouco tempo estava lá embaixo no fundo do poço. Agora já voltou a crescer. Depende muito da administração do poder público. E do que o doutor Aldo falou. Da população colocar. Da população, da sociedade mas cobrar. Mas é um exemplo, viu? É um exemplo. Se eu na minha empresa eu não der exemplo dos meus funcionários, se eu não der esse exemplo, não espere que eles vão ter. Um ou outro vai ter até tem os valores ética, de família vai também, ter uma questão, me permita, mas a maioria vai degringolar. Me permita aqui uma parte, não é uma parte porque não estamos degladiando, mas apenas um complemento. Você, na verdade, me permita uma vez mais chamar de você é um guerreiro, um camarada que está enfrentando. E quantas pessoas que também têm muita vontade de trabalhar, têm ideia muito boa, ideias muito boas, eles desistem por conta da burocracia. Então, o Estado ele é muito pesado. E na burocracia, eu lembro até de um personagem, não sei se do Chico Anísio, enfim, que tinha um carimbaço, ele vinha cada hora que o cidadão ia lá conversar com ele, aí ele mostrava a carteira, para esse daí tem um carimbo maior. Se nós não tivéssemos tanta burocracia... Ou burocracia, mas tornando a gente não sabe se essa burocracia, ela por ser sistemática, ela gera de uma maneira que faz com que a propina vingue, porque foi feita para ter propina, né? Cria essa dificuldade para se vender a facilidade. Quando na verdade se nós tivéssemos uma coisa muito mais clara, muito mais transparente, com regras tributárias de fácil conhecimento e não... Claro, tem que ser alguma coisa... Para quem milita na área de direito tributário, sabe das costuras que tem que fazer para conseguir manter algo dentro da legalidade. A insegurança que você tem. E mantendo aí, honrar pagamento de INSS, vale transporte, vale refeição, fundo de garantia, salário em dia até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalho realizado, enfim. Então, pessoas como você que enfrentam isso merecem realmente todos os elogios. Mas quantos outros também, em outras áreas, desistem por conta da burocracia? Quer dizer, nós estamos às vezes estamos desperdiçando uma energia enorme para que a sociedade avance também gerações nessa parte. de brasileiros. Quer ver uma coisa, gerando doutor? Emprego e tudo Quando eu mais. tive em 2002 na China a primeira vez, eu perguntei, eu vi com vários carros diferentes na rua, que eu não sabia nem no Brasil que existiam.
perguntei quantas fábricas chinesas haviam. E a pessoa que me recebeu na casa dele falou, é um médico inclusive, falou assim, são 75 marcas chinesas. Eu falei, não, ele tá mentindo. De carros? De carros. Só de carros? Só de carros. De moto era 100 e tralalá. Nós não temos uma brasileira. Nós já tivemos várias tentativas. Gurgel? Até com o nono, que ele também era João Augusto, eu também sou João Augusto. Eu conheci o Gurgel pessoalmente. Eu conheci o Gurgel antes de quebrar e depois de quebrar. Eu conversei ele já com toda a empresa dele já destruída. É assustador. A Puma era uma empresa promissora, nós tivemos a Miura, nós tivemos a Gurgel, só falando de carro. Nenhuma sobreviveu. É dificílimo uma empresa sobreviver no Brasil. Você vê essas grandes empresas, todas têm conluio com o governo, todas. Para sobreviver. Bancos, as empreiteiras, todas que são grandes acabam tendo um conluio com o governo. Então todo mundo que tentou no Brasil tem uma dificuldade absurda. Quebrou a cara. Então realmente é muito complexo o Brasil. Mas acho que a esperança está agora. O momento é esse. Infelizmente nosso tempo acabou. Ação e reação desta quarta-feira foi muito bom. Espero que os telespectadores tenham gostado e tenham, de alguma forma, absorvido as informações que nós passamos. Queria agradecer demais a presença do advogado Aldo Santos Pinto. Muito obrigado, doutor. Venha mais vezes. Venha mais vezes a TV Com Debate também, que a gente conduz à noite. João Vilela, obrigado, nosso comentarista. Agradeço principalmente a você, telespectador. O Ação e Reação fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta. Até lá.